Fala pessoal, voltei depois da vergonha que eu passei. Tive que demitir alguns dos meus colaboradores. Mentira, não demiti ninguém não. Mas Fernandinha que deve estar me ouvindo aí, vai ter feedback pra você, que você eu vi no grupo lá que tinham muitas risadas. Gente, a gente volta aqui com o espaço do Faz Seu Nome. Hoje a gente não teve uma pessoa do público interessada em participar, e aí eu chamei o Lucas Bianchini, que é um dos sócios da Conexão Talento, que tá fazendo uma parceria muito legal com a gente, trazendo a intervenção é, da Henriette Porciúncula, né, que ela trabalha, e seria até legal a gente falar sobre isso. Agora eu tô pensando aqui, Lucas, legal falar sobre essas intervenções também dentro das empresas. Então eu vou, para a gente aproveitar o tempo, que não é muito nesse espaço, eu vou botar o Lucas aqui online. Fala, Lucas. Tudo bem, Olá, tudo irmão? bem? Boa Obrigado pelo tarde. tempo aí no meio Nada, do dia. Obrigado. imagina. Você não me assistiu agora na Não sala dos assisti. somos, não. Que Hoje eu não ótimo, assisti. cara. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Hoje eu não consegui. Eu Porque. estava em reunião aqui agora, mas eu vou rever depois, porque eu tô acompanhando o Não, YouTube os dias todos. Tá muito melhor legal, de não, cara. verdade. Mas é melhor Por nesse quê? caso. Rapaz, eu participei de um estudo de caso em que eu tive que representar. Então, se você assistir, você vai Fazer querer me uma contratar. atuação? Eu tive que atuar Tá como concorrendo com mulher, o reality. inclusive. Eu tive que atuar como mulher. Foi uma atuação incrível. Eu recebi várias mensagens de apoio, para não dizer outra coisa. É, Principalmente no grupo da empresa aqui, eu tô bem. A reputação tá boa. Já vai fazer vários Mas memes, né? já era. Mas, cara, obrigado pela parceria, em primeiro lugar, e obrigado pelo tempo aí, pelo espaço. E aí, cara, rapaz, mas ela já entrou aqui já para poder falar contigo. Mas espera um pouquinho, Tem, hoje ela tá, Henriette? Ah, quem? Minha sócia, porra. Ela tá em todas. Mas, é. cara, se apresenta pra galera aí e puxa o assunto pra eu poder trazer Henriette na hora que você quiser pra gente Tá bom. conversar. Tá bom, maravilha. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Bianchini, como o Marcos aí falou, sou um dos sócios da Conexão. Sou formado em administração e ainda dentro da faculdade, quando eu estava lá no BMEC, eu comecei a construir essa minha paixão pelas pessoas, por recursos humanos, por RH. E aí vim para a Conexão, entrei com a Conexão já em andamento e de lá para cá minha paixão por RH só aumentou. Hoje lá na empresa, além de cuidar de alguns projetos, eu também cuido da parte de marketing, que é a minha outra paixão. Então eu trabalho com essas duas frentes lá dentro. E para quem não conhece, a Conexão Talento é uma consultoria de RH que fica localizada aqui em Niterói. A gente trabalha aí com diversas soluções voltadas para recursos humanos, principalmente focados em pequenas e médias empresas. Então, a gente aí normalmente é um braço de apoio para uma empresa pequena que muitas vezes não tem um RH, não investe nisso, às vezes quem faz é uma pessoa que tem uma outra função, e a gente vê como que é importante valorizar as pessoas. O Marcos, sei muito bem como ele gosta de valorizar o time dele, como que ele investe. A gente viu muito esse mercado e resolveu criar a Conexão para justamente apoiar essas empresas que não tem ali uma mão de obra tão especializada que cuida das pessoas, que desenvolve, que motiva, que cuida da liderança. Então, daí que veio a conexão. E vocês estão vendo aí, né? Imagino que quem acompanhou os outros dias, a intervenção da Henriette, que é uma das ações que a gente faz, que é o teatro corporativo. A gente começou fortemente com isso desde o ano passado, porque a gente percebeu como que era legal levar uma ação mais lúdica e que deixasse na cabeça das pessoas algo que realmente lembrasse, algo marcante. Então a gente cria um personagem que normalmente pode ser o personagem só para uma empresa, então um personagem que represente a marca, que esteja ligado à cultura, ou a gente também cria um personagem, vários personagens para fazer dentro de um treinamento, dentro de um programa de desenvolvimento. Tem treinamento já que a gente fez mais de 5 personagens dentro do mesmo treinamento, e a gente acaba intercalando isso tudo junto para poder ter o diferente, né? É até a palavra que está lá nos nossos valores. A gente gosta muito de arrancar suspiros, de surpreender. Então, o teatro vem muito para essa frente de surpreender, né?
Ô Lucas, esse tipo de trabalho ele já existe há quanto tempo, mais ou menos, no mercado, digamos assim? Então, o teatro corporativo já é uma coisa até há um tempo maior, assim, já é abordado há um tempo grande, e a Conexão, inclusive, lá no início, chegou a fazer alguns trabalhos nesse sentido, contratando um parceiro que a gente tinha de teatro, uma empresa mesmo que trabalhava com teatro, a gente fazia parceria. Só que a gente percebeu, depois de trabalhar bastante com isso, que era importante ter uma pessoa em que a gente conseguisse ali trocar muito e passar muito a linguagem do mundo corporativo para poder incluir nos personagens, que era algo que para a gente é muito importante, porque se a gente está colocando um personagem lá dentro da empresa, é muito importante que esse personagem tenha linguagem, tenha os trejeitos, entenda a realidade do que é estar ali dentro daquela empresa. Então, foi aí que começou a funcionar tão bem o trabalho com a Henriette, porque a gente realmente inclui ela no nosso time, ela participa de todas as nossas ações, das reuniões, a gente está sempre contextualizando ela e ela construindo isso tudo com a gente. E aí a gente viu como que tem um potencial muito maior, né? Porque quando a gente vai construir algum personagem, a gente realmente mergulha na realidade ali daquela empresa, como, por exemplo, eventos, né? Que é o caso do Link. A gente acabou atuando com isso sem nem querer, foi uma coisa que foi acontecendo de forma espontânea, e aí começou esse trabalho. A gente olhava para o evento e falava, cara, qual é o público do evento, o que a gente quer atingir, qual mensagem que a gente quer passar, a gente vai falar isso aqui, o que a pessoa vai interpretar com essa fala, e começar a construir esse personagem que não é um personagem em vão, né? Que tem ali uma coisa por trás que a pessoa pode pegar, pode não pegar, pode ser que demore até entender, mas que a gente tenta sempre levar uma reflexão mais profunda. Para mim isso era novidade, até por isso que eu te perguntei, né? Isso é uma grande Sim, novidade, e aí eu até enxergo isso como uma diversificação do que o RH pode fazer, né? Do que você pode oferecer, na verdade. exato. Porque a gente até tá com um processo seletivo junto aí com vocês e tal, mas isso seria um plus, ou seria até. Seria não, né? Provavelmente um novo modelo de negócio que você pode oferecer Exatamente. também, e aí você consegue diversificar dentro desse mercado. Exatamente. Como é que funciona? Hoje o teatro corporativo ele é categorizado dentro de uma metodologia ativa de aprendizagem chamada edutainment, que é a mistura de entretenimento com educação. Então, já existia, mas de pouco tempo para cá que ele foi mais categorizado, dado um nome bonito aí para entender o que ele é, e está ali junto com outras metodologias de aprendizagem, como aprendizagem baseada em problemas, gamification, enfim, outras coisas que realmente, hoje em dia, né, com a atenção das pessoas tão disputadas, todo mundo aqui 100% do tempo focado no celular e também a gente tendo que disputar a atenção num treinamento, né? Imagina, como é que eu faço para uma pessoa ficar ali horas, né, absorvendo conteúdo, ainda mais online. Então, a gente tenta aí, de uma certa forma, durante um período de treinamento, incluir várias inserções diferentes para que o aprendizado realmente aconteça, porque também tem pessoas que aprendem de forma diferente, então pô, a gente hoje volta em algumas empresas que a gente fez a sketch há mais de um ano e as pessoas lembram da fala da Henriette, do que ela falou, da mensagem que ela passou. Então, a gente vê como que isso é marcante, né? Como que e por isso é tão importante costurar com o que a gente está falando para não ficar algo só pela diversão, sabe? Quando a gente faz um treinamento, se a gente está falando sobre comunicação, a fala da Henriette vai ter um personagem que retrata problemas ligados à comunicação, ou que está ali para aprender sobre comunicação e está reforçando o conteúdo. Então, a ideia é sempre costurar para que justamente contribua para o aprendizado de quem está ali, né? Que é o nosso foco, assim, fazer com que a pessoa aprenda, com que ela leve alguma coisa concreta daquela ação. E é isso que você falou, ele entrou como um braço, ele entrou como um apoio, então a gente começou a incluir em algumas ações, a gente começou a ver o potencial que tinha e falou, cara, é possível fazer também só isso. Então já teve alguns casos que foi só o teatro mesmo, com um objetivo específico de melhorar o clima, de, enfim, contribuir ali para gerar um momento diferente, né? A gente fez um programa que foi muito marcante para a gente, que foi no Grupo Claro Brasil, na Brasil Center, que foi o lançamento de um programa de desenvolvimento. Então, a empresa ia lançar um programa de desenvolvimento que ia durar um ano inteiro, com vários treinamentos, várias ações, envolver todo o time. Inclusive, a Conexão ia conduzir uma partezinha desse programa.
E aí, para fazer o lançamento desse programa, ia ser um dia que a gerente lá da área de treinamento ia fazer a apresentação do programa para as lideranças. Eles chamaram a gente para, inclusive, fazer alguma coisa diferente. A gente falou, cara, tem que ser sketch tal. Então, assim, você imagina a Henriette entrando num lugar do call center, né? Assim, aqueles lugares imensos, todo mundo trabalhando, aquela barulheira, e Henriette entrava gritando, chamando todo mundo pro programa com uma personagem que é a Aparecida Brasil, que tá até hoje no nosso coração, porque ela ficou muito, muito marcante, e chamando o pessoal, e ao mesmo tempo provocando, já introduzindo ali um pouquinho do que era esse programa Desenvolver, que a gente estava logo depois fazendo o lançamento. Então, assim, até hoje as pessoas lembram do lançamento do programa Desenvolver, sabe? E como que isso marca, assim, aí nas ações do programa, isso também foi revertido no próprio treinamento que a gente fez depois. Dentro desse programa, a gente lembrou dessa ação, a gente reviveu, porque lá ela já começou a introduzir alguns temas, né? Então, eu acho que é isso, assim, tem muita ligação com o que você falou, Marcos, o RH, ele tem mudado muito, né? Lá, eu vi bastante, vocês falaram sobre isso ontem, de manhã, e é muito isso, assim, eu acho que o RH, ele foi colocado num lugar muito burocrático durante muitos anos e esqueceu de valorizar as pessoas, né? Que eu acho que é como eu comecei a falar aqui, eu acho que é o ativo mais importante da empresa e é onde ele está tentando voltar e lutando para, calma aí, ó, vamos cuidar das pessoas, vamos né, qualificar as pessoas, desenvolver as pessoas e esse é o foco, né? Eu acho que quando ele se encontrar de novo nesse lugar, quando ele, né, se acomodar de novo nesse lugar no bom sentido, eu acho que é quando ele vai voltar a ter o valor que ele merece e pode gerar muito impacto para qualquer empresa. Ontem, você citou, ontem foi um dia muito complicado positivamente, na minha opinião, porque, cara, foram muitos assuntos assim que a gente tratou ligado a recurso humano, que é uma coisa que eu realmente curto muito e estudo muito, né, de gestão de pessoas e cultura de empresa, como que a gente pode estar o tempo inteiro evoluindo e proporcionando cada vez mais coisas boas e que façam sentido para os colaboradores. Ontem foi um dia, cara, que assim, o horário do Linka não é um dos melhores horários, né? A proposta do Linka esse ano que eu quis passar junto com o time que está me ajudando era de, pela primeira vez, tentar oferecer conteúdo quase que o dia inteiro, né? Sim. E ontem foi um dia muito puxado em relação ao peso que o conteúdo fez na minha cabeça. Eu até assim, depois todos os vídeos que a gente está fazendo aqui ao vivo estão sendo gravados e depois a gente vai publicar. E eu recomendo muito eu recomendo todos os dias, né, sem dúvida, mas relacionado a RH, eu acho que ontem foi um dia punk. Né? E é legal a gente falar sobre comunicação e diversas formas de comunicação, porque eu estava agora, como eu falei na live do Grupo Somos, e a gente falou exatamente sobre comunicação, sobre as diversas formas, o que envolve isso tudo, então o gancho faz total sentido. Eu vou trazer a Henri aqui para conversar com a gente, porque ela botou, eu tô vendo aqui, ela botou tripé, se preparou toda, ela tá num nível profissionalismo que eu não tô acostumado. Eu tô aqui com 2 livros, uma caixa e mais 5 livros para poder virar o meu computador nesse ângulo. Marcos, a gente tem feito também muita ação online, né? Assim, desde que começou tudo isso, como a gente estava ali com vários trabalhos acontecendo, a gente também teve que se adaptar, a gente teve que criar uma estrutura, porque todas as nossas ações, né, de treinamento, desenvolvimento, a própria sketch, são possíveis de ser adaptadas para online. Foi isso que a gente fez. Então, assim, a gente teve que correr atrás de uma estrutura. Teve semana aí que a gente fez mais de 5 transmissões na semana com a Henriette. Então, assim, tá sendo um grande... A gente tá craque já. Olha a minha estrutura de iluminação. Aqui, beleza. Isso aqui é estrutura, isso aqui a Globo não mostra, isso aqui a Globo não mostra. Eu não sei nem mais como eu vou posicionar aqui, mas beleza. E aí, porra, tô vendo ela ali com tripé. Ai, queimei minha mão. Tô vendo ela ali com tripé, falei, ih, rapaz, meu Deus do céu, produção de altíssimo luxo ali. Eu com minhas caixas, meus livros e minha única luz acesa. Eu conto muito com essa tarde mais clara hoje, porque senão no último a gente não vai mais me ver, vai ser um vulto.
Vai ser o que Deus quiser. Eu vou botar ela aqui para... Pode botar. Tem sido um grande aprendizado essa questão do online também pra gente. Muita coisa. A gente tava, imagina, quando a gente começou com isso, a gente tava com alguns trabalhos já para acontecer e outros que, enfim, poderiam acontecer. E aí eu lembro da gente conversando com o Henriette, cara, será que a gente vai conseguir transmitir o que a gente transmite no presencial, no online? O que a gente vai ter que adaptar? Como que vai mudar o discurso? Vai ter... Enfim, a gente foi tentando incluir outros elementos que talvez só o online possibilitam para justamente dar uma balanceada, sabe? Então, por exemplo, efeitos, né, sonoros e esse tipo de coisa que, às vezes, no presencial a gente não consegue porque tem que ter toda uma logística de ter apoio da pessoa que está conduzindo ou ter esse equipamento lá no local que está acontecendo, que nem sempre é possível, coisa que no online a gente fez a beça, a gente está incluindo vários efeitos sonoros para poder, enfim, o próprio cenário, que quando a gente, enfim, vai fazer uma ação numa empresa que às vezes nem é na cidade que a gente está, é em outro estado, não tem como a gente levar muita coisa, então é algo mais improvisado. Pô, agora a gente está conseguindo fazer um cenário muito legal, então realmente parece que a pessoa entra dentro do mundo daquele personagem, sabe? E isso é muito legal. Vamos lá, Henrique. O almoço saiu, deu tudo certo. Menino que luta! Eu sou uma empreendedora. Aí, uma hora nós somos empreendedoras, a carne não ficava pronta. Peraí, você viu a minha atuação? Você viu a minha atuação? Não, hoje? Não. Hoje, no som. Ah, graças a Deus, que bom. Não Fico vi. muito feliz. Ele atuou hoje, de manhã, aquele dia. Ai, que máximo! Então, ano que vem, palco do Lica começa contigo. Vamos fazer um personagem em conjunto, 2 pessoas ali interagindo, o Marcos e a Aparecida. E Lucas e Marcos, você agora perguntou, né, Marcos, sobre essa coisa da gente não receber o aplauso diretamente. Eu acho que ancorar na possibilidade das pessoas serem mais felizes é que é o grande barato, né? Se a gente está vivendo um momento que é único, isso estava no texto da Monja, estava no texto ontem da Marlene, é um momento de adaptabilidade e talvez as maiores empresas até abram mão dos seus núcleos, né, nichados, e a gente vai ter um futuro de home office e a gente vai ter que enternecer o coração das pessoas um pouquinho mais distante, mas o Lucas foi falando aqui, foi passando um filme na minha cabeça, de primeiro isso ser uma ideia, então o campo das ideias é fundamental, essa relação dialógica, será que isso vai dar certo? E fazer um brainstorming mesmo, olha, pode ser assim, pode ser assado, pode ser frito, pode ser cozido, não, vamos levar, vamos isso, vamos aquilo, cara, você chega lá, e aí esse chega lá, a gente agora também já experimentou, Marcos e todo mundo que está vendo a gente também agora está fazendo isso online, e se isso vai reverberar para 2 ou para 100 pessoas, eu acho que o fato, Marcos, da gente ter chegado ao coração, eu acho que isso já faz a diferença. E daqui a algum tempo isso vai virar um costume e a gente vai poder falar para mais pessoas. Mas, por exemplo, na primeira semana lá para São Paulo, para 15 dias, né, Lucas? Num dia de RH, a gente estava com 70 pessoas com a tela olhando para a minha cara. Quer dizer, eles não estavam presencialmente, mas eles estavam me olhando. Então, assim, a Monja chegou no coração dessas pessoas. A Aparecida Brasil, quando voltou no treinamento lá da Brasil Center, as pessoas me aplaudindo de pé. Aí, cara, como é que você não se emociona se a gente pensou isso lá atrás, que isso podia fazer diferença? Aí ela fala de um jeito engraçado, e a Márcia diz assim para mim, Henriette, você só sai do flow da personagem horas depois, porque eu fico na vibração da personagem, porque não dá tempo, Marcos. A gente tem que desfazer cenário, tem que ir para o aeroporto e tem que pegar o avião. Eu fico falando alto dentro do avião, quer dizer, agora não, eu fico falando alto ali com eles, daqui a pouco o personagem volta, mas essa coisa do teatro acabou virando uma frente bem bacana que a Conexão vem trazendo, e para fazer a diferença, se é possível fazer a diferença. E a gente está deixando, né, a nossa semente aí para isso poder prosperar da melhor forma. Em algum momento, eu até pergunto a vocês, porque assim, como eu disse, não para mim é uma coisa incomum, né, esse tipo de trabalho, fui conhecer através de vocês, inclusive, e aí de repente a gente tem uma pandemia, porque assim, esse tipo de trabalho
é um trabalho totalmente voltado para o público, de presença, Contato, né? É um trabalho totalmente próximo, porque a Henri, ela vai entrando, ela vai mexendo, ela fala com alguém e tal, até para te ajudar a ir desenvolvendo o texto. A trazer, E aí vocês conseguiram, na verdade, o que poderia ter atrapalhado, a pandemia, o que poderia ter atrapalhado por conta disso, vocês conseguiram, na verdade, levar para o online. E quando a gente conversou, da ideia de trazer você para o Linka, o Lucas já chegou me falando, olha, inclusive, já validamos num evento em São Paulo, que é esse que você está falando, e o negócio fluiu extremamente bem. Então, é um tipo de produto, digamos assim, que já está validado no presencial, acabou de ser validado no online, e agora ele já se ramificou. Talvez a pessoa já possa contratar de forma online ou contratar de forma presencial. Exatamente. E talvez de forma online você vai expandir mais ainda isso, né? Então, a comunicação disso foi tão assertiva, que foi o que nós falamos no evento do Somos Agora, ela foi tão assertiva, ela conseguiu atingir tantas pessoas, que ela ultrapassou essa barreira da pandemia. Eu acho que é uma coisa que ultrapassou essa barreira da pandemia. Mas quando veio a pandemia, deu um baque assim em vocês falando assim, caraca, e agora? O que a gente faz em relação a isso? Não, muito. Eu vou voltar, desculpa, Lucas, eu vou voltar numa fala do Cajá lá de cima. Ele falou assim, essa porção humana da gente, sabe, Marcos? A gente é uma empresa que tem pessoas. Eu, para ser muito sincera, no primeiro mês da quarentena, eu fiquei calada. Ninguém me viu no WhatsApp, ninguém. Eu estava assustada. Eu não participei de nada, eu não queria ver ninguém, eu queria ver as minhas filhas. Gente, não abra a janela que o vírus vai entrar. Pirei, pipoquei aqui em casa. E aí essa coisa foi, quer dizer, preocupada estou. A gente precisa, rezar pela eficiência da ciência, nesse país onde a ciência sequer é lembrada. Mas, assim, a gente não poderia supor que a gente ia conseguir superar essa barreira. Dá um orgulho danado, primeiro, que o Linka é um projeto para falar de pessoas e da possibilidade do que o sonho delas pode fazer pelo bem das outras. Então, a gente está dizendo para as pessoas que o que era um sonho nosso deu certo. Não que outras equipes não possam. Quando o Lucas falou assim, a gente já teve uma equipe, mas assim, eu consegui entender o que a equipe da Conexão queria, e entra muito de acordo com os sonhos que eu tenho, primeiro como pessoa, segundo como educadora e terceiro como atriz. Então, assim, é muita verdade que a gente vai lá, busca, porque não é um trabalho fácil, sabe, Marcos? Não é um trabalho fácil. É um trabalho que você precisa entender aquilo que o cliente quer. Porque quando não é a alegria do cliente, é uma coisa que é um incômodo para ele, é uma dor. Como é que a gente vai falar dessa dor? E aí eu tenho um personagem que transmuta essa dor para um momento de alegria e leva com leveza o problema que às vezes um superior não conseguiria falar. Em alguns momentos a gente foi muito assertivo, a gente teria aqui uma tarde inteira para falar de cases de sucesso e eu fico feliz de ter capitaneado algum deles aí. Bem bacana. A Paula Aragão está aqui esperando para entrar também. Vou botar para a gente ficar todo mundo junto aqui, no geral, no braço só. Cara, eu vou levar o café já vou trazer. Oi, Paula, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Oi, Paula. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marcos, pela oportunidade. E por conhecer o trabalho do Conexão Talento, tudo que vocês estão fazendo, eu estou acompanhando aí o Linka, vi o Cajá também mais cedo. Que massa. Muito bacana. Eu queria falar que o meu nome é Paula Aragão, eu tenho uma empresa chamada Design-se, e uma das coisas que eu faço é dar aula. Estou dando aula agora online, mais do que nunca. E estou achando fantástica essa abordagem que vocês construíram. Se a gente pudesse conversar para ver uma possibilidade de fazer alguma coisa, eu adoraria. Com certeza. Que legal. Vou amar. Lucas, deixa eu te interromper, já vou te dar a palavra. Pode Mas, falar. Paula, vamos conversar amanhã no Faz Seu Nome?
Podemos, falar sobre vambora. sobre essas aulas que você dá e eu acho que é legal falar, saber um pouquinho mais desse teu trabalho. Pô, vai ser um prazer, com certeza. Vamos conversar sim. Inclusive, seu trabalho também tô achando incrível. Descobri já que eu conheço gente que conhece você, quando eu fui comentar desse evento. Ah, Ih, conheço o irmão dele e tudo mais. Eu tenho irmão também. Amor o cabelo, Paula! De Olha Niterói, amor o cabelo! descobri que você é de Niterói. ó, antes de mais nada, me desculpe. Antes de mais nada, me desculpe por qualquer coisa aí. Mas, Lucas, me conta como é que foi essa transição? Então, como é que foi? A gente primeiro pensou, vamos lá, não tem como a gente parar, eu acho que é o momento da gente entrar de cabeça nisso, porque, sendo bem sincero, Marcos, era algo que a gente já queria, né? A gente já vinha falando de criar esse momento online há algum tempo, mas era até difícil a gente vender isso para as empresas, porque, pô, a empresa tinha a opção de fazer presencial e a opção de fazer online, ela preferia ser presencial, óbvio, e a gente, como estava também muito mais confortável com isso, também ia no presencial. Então a gente chegou a fazer algumas coisas online, mas mais de divulgação, de gravação de vídeos. Não chegamos a fazer um evento, né, uma ação específica, foi mais interno, né, de divulgação, de fazer ali uma pequena cena. E aí, quando a gente falou, cara, agora é a hora, vamos embora, vamos entrar de cabeça, vamos testar, vamos ensaiar um dia, vamos ver como é, que tipo de equipamento que a gente usa, como que vai ser o áudio, se a gente vai conseguir ali passar, transmitir a energia que a gente quer transmitir no online, né? Como é que vai ser essa coisa da interação? Porque, como você falou, a Henriette, ela gosta muito desse contato e isso é muito poderoso para a gente, essa troca de falar e da pessoa dar um retorno e dela ir lá e questionar alguma coisa e aí na hora ela cria alguma coisa. Isso é muito um ponto forte nosso. E a gente pensou, como é que vai ser isso no online, né? De que tá todo mundo ali, meio que estático, né? A gente descobriu o poder do chat, porque basicamente é por onde a gente consegue receber os feedbacks. Para quem está com a câmera desativada, o chat fica ali bombando na hora da ação, então a gente fica filmando, o pessoal fica rindo pelo chat, mandando coisa pelo chat, falando, cara, é isso aí, é muito assim. Ô, Lucas, conta o segredo de que a gente já tem até teleprompter. Exatamente, Aí ficamos correndo atrás de plataformas, exatamente. Aí eu descobri uma online muito legal, que a gente consegue acessar o site mesmo e colocar ali os pontos principais, e ele vai subindo o texto, então ela consegue, ao mesmo tempo que está olhando para o computador, tem ali os pontos para a gente não se perder, porque parece não, mas tem uma coisa muito curiosa do online também, que é o tempo, né? A gente ficou muito assustado com isso. Então, assim, se uma ação que tinha um discurso X no presencial durava meia hora, 40 minutos, no online ela passa a durar 10 minutos, 6 minutos. Porque, assim... É incrível. É incrível, porque como não tem a troca, como não tem enfim, a improvisação, o dia a dia, né? O contato, que sempre surge uma pessoa que é incrível, tem muitos personagens já dentro das empresas, e a Henriette parece que é mestre nas esses personagens, né, Henriette? A gente entra numa empresa, aí descobre que tem alguém já chega e tem que falar com sei lá quem, a Henriette já vai lá falar com essa pessoa, aí a pessoa já fica atrás dela, aí já vira, ela já cria um nome para essa pessoa, já vira um... Lucas, quer ver um exemplo? A gente foi para Macaé e um dos gerentes chama-se Clap. Cara, quando eu olhei para ele, eu sabia que ele era Clap, eu falei, Clap your hands! Olha, o cara desala. E eu não sei chamá-lo de Clap, eu só chamo de Clap. E assim, a naturalidade desse tempo, ele acabava ocupando a cena e no online fica uma coisa enxuta. Então, respirar é necessário, falar devagar, para a gente poder ter aquele tempo e durar a necessidade do que está sendo entregue mesmo. É punk. É difícil encaixar. Agora, Paula, você tem alguma pergunta para a gente aí sobre teatro corporativo ou qualquer outro assunto que a gente fala sobre tudo? A gente aqui é fofoqueira, Bessa. Isso aí. Bom, não me preparei para uma pergunta, tava mais... Que bom, é isso. Mas é isso mesmo, não se prepara não.
uma pergunta para vocês. Então, vamos lá. Como inovar com a aprendizagem ativa, falando em dois públicos? Um é universitários empreendedores e o outro é mães empreendedoras. Que legal. Não, Adorei. vai aí. Não, vamos embora. Me ajuda aí, me ajuda aí. Eu pedi uma pergunta, ela trouxe um negócio de concurso. Eu tenho uma palavra-chave. Eu tenho uma palavra-chave que é arriscar-se. Eu acho que se a gente não se arrisca, a gente não petisca. E foi exatamente, Paula, foi na questão do risco que quando eu vi ano passado, o primeiro dia do Linca, a minha cabeça dava loopings. E eu falei com a Márcia, pede para o Marco para eu levar a Marlene lá para o palco, por favor. A minha cabeça girava. Quando eu vi o Salomão de chinelo e calça branca, eu pensei nele saindo do meu município e chegando em Niterói todo marrom. Mas não é uma forma de denegrir o meu município. Foram situações engraçadas. Mas assim, eu acho que a gente precisa se arriscar, Paula. A gente não tem resposta para nada. Se a gente parar para pensar, o exercício doméstico está tirando de mim o momento mais precioso, por exemplo, que era ver o Somos. Eu até me queixei com as minhas filhas aqui, cara, mas é o meu exercício para esse momento, porque eu estou podendo viver a quarentena. E se eu não pudesse? Se eu não pudesse, eu estaria me arriscando, como a gente tem uma série de trabalhadores. Então, essas respostas, elas estão vindo progressivamente. Nem a gente que é professor está podendo ter resposta para os nossos estudantes, para os nossos universitários. Os meus alunos da graduação não têm noção do que vão fazer. Eu recebo quase todo dia, Henriette me ajuda com uma atividade, aí eu vou lá nos meus guardados e vejo uma atividade que seja legal, mas assim, essa resposta precisa de uma pitada de vou me arriscar e tenho a possibilidade de fazer. Eu acho que a mistura desses dois elementos está sendo a resposta do que a gente está vivendo no Linca. Eu acho que o Marcos nunca pensou em fazer um Linca longe de todo mundo, se o Linca é um movimento, né, de composição de time, mas assim, a gente está se compondo, olha a gente tendo a oportunidade de te conhecer, mas eu acho que a palavra arriscar-se, ela é a resposta para esse momento mesmo. Seguindo um pouquinho dessa linha, Paula, eu acho que na verdade tudo é um grande teste, né? E você tem que estar testando o tempo inteiro. Esse Linca que a gente está vivenciando agora, ele nada mais é do que mais um teste que a gente está fazendo. Eu nunca fiz um Linca online, eu nunca fiz um Linca que durasse o dia inteiro, porque eu chego muito cedo e saio muito tarde, porque não é só o ao vivo que funciona, tem muita coisa por trás que precisa ser preparado, né? E até a entrada de alguém para um próximo ao vivo, ela precisa ser preparada, eu preciso falar com a pessoa, dizer como é que eu vou fazer, como que ela vai entrar, que link que ela vai entrar, e existem uma série de outras dificuldades que vão surgindo. Então, tudo, na verdade, ele não passa de teste. E aí, quando a gente fala de comunicação, né, como que a gente vai se comunicar com públicos diferentes? Não sei, não tem resposta talvez para isso, porque é tanta coisa que influencia que a comunicação atinja, né? Que não tem como você saber, não tem como você acertar. Na verdade é muito difícil você acertar. Você só acerta, no meu ponto de vista, que é somente o meu ponto de vista, se o outro lado tiver um mínimo de colaboração para tentar te entender, para tentar te receber. Se não tiver isso, você vai falar com uma parede sempre, sabe? Não tem como pensar em comunicação se quem estiver recebendo não quiser receber. É aquela velha história, né? Você pode puxar o cavalo e arrastar ele até o riacho, mas ele não vai beber água. Ele só vai beber água se ele quiser. Então não adianta, deixa o cavalo morrer de sede, entende? Não adianta, é um esforço que você vai fazer, uma energia que você vai gastar completamente à toa, né? Não vai funcionar. Então assim, não consegui responder sua pergunta, mas eu acho que o caminho que você tem que seguir é esse. Assim, pensa numa ideia, numa solução. Uma vozinha linda de uma criança aí. Já me deu saudade das minhas.
Pensa numa forma de testar e pronto, e testa. Não deu certo, aprimora. Não deu certo, aprimora. Sabe? Não vai dar certo muito, mas muito mesmo. Talvez não dê certo nunca. E pra gente nunca dá certo, né? Esse link eu vou acabar e vou dizer, não deu certo o que eu queria fazer sobre tal coisa. Não vai dar certo, vai pro outro, vê o que vai dar. Entende? Eu acho que segue esse caminho. Lucas, vou pedir para você fechar, irmão. A gente já passou 7 minutos aí. Eu concordo muito com o que os dois falaram, só tem uma contribuição que eu acho muito importante, que você falou, né, de construir uma solução, talvez, para essas duas pessoas que, enfim, desses dois públicos que desejam aprender algo, né? Então, acho que o principal é perguntar para eles. Eu acho que vale você perguntar para eles como eles gostariam de aprender esse conteúdo. A gente tem muito essa ideia de que nós temos que ter todas as respostas. E não, o foco é o aprendiz. Então, eu acho que é muito positivo se você abrir o discurso mesmo, perguntar, e aí, como que para você é melhor aprender? Esse formato funciona? Será que esse com esse fica melhor? Vamos testar juntos? Né? É o que o Marcos falou, essa coisa da colaboração. Então, a minha ideia é pergunta para essas pessoas como elas preferem aprender esses dois públicos diferentes. Eu acho que é a mensagem principal. Entrou aqui a Camila e saiu, e aí, realmente, Camila, eu não consigo passar muito mais do tempo, porque daqui a pouco mesmo, eu vou trazer a Paulinha e eu ainda preciso falar com ela. Camila, você falou que ama esse assunto e tem um texto sobre a maternidade, que foi uma coisa que ninguém aqui, eu acho, talvez só a Henri, tenha respondido a ela. Camila, eu te convido amanhã, como eu já convidei ao vivo e ela me confirmou, e agora ela tá ferrada porque eu vou ficar no pé dela, amanhã às 3 horas... Camila não, Paula, Marcos. Paula, Marcos. É uma outra. Não, amanhã a gente Amanhã a gente vai estar com a Paula aqui às 3 horas, não faz seu nome. E aí eu estou convidando a Camila, porque a Camila colocou aqui, ama esse assunto, tem um texto sobre maternidade e tem um insight. Fantástico. Então, Camila, a Camila ia entrar aqui agora, se não me engano, e aí acabou saindo porque eu não vou conseguir protelar mais. Então, Camila, te convido para você entrar junto com a gente amanhã às 3 horas para a gente abordar esse assunto que para mim é fundamental. Na verdade, assim... essa questão da maternidade, o Linka só está existindo, a minha empresa só existe e tudo que eu construí junto com os meus colaboradores, com meus familiares, com meus amigos, com vocês, eu só consegui por conta da minha esposa ter conseguido ficar e ter tido sanidade mental para ficar com as minhas 2 filhas em casa nesse período de pandemia e durante todo o tempo que eu estou com ela, que não é pouco. Então é um tipo de dor que eu acho muito interessante da gente levantar e que eu não faço a menor ideia de qual seja. Eu não tenho nem como falar a respeito disso, a não ser só agradecer a ela por ter me dado a oportunidade de desenvolver isso tudo que a gente está desenvolvendo. Maravilha, isso aí. Parabéns, Marcos. Parabéns. Gente, brigadão. Eu que agradeço. Vocês são demais e eternos parceiros. Um abraço. Sim, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Beijo, obrigada. Valeu. É isso aí, gente. A gente tem ainda 20 minutinhos aí para eu preparar a última palestra do dia com a Paulinha Tebet. Como construir comunidades e engajamento em tempos de isolamento social. O link se mantém o mesmo e daqui a pouco eu volto. Camila, tá mais do que convidada, tá? Então entra com a gente amanhã que vai ser bom demais. Vai ser inclusive a última inserção do Linka. A gente vai fechar o Linka e eu acho que vai fechar com chave de ouro. Beijão, já volto, gente.